Bom dia, pessoal de Sistema de Controle 2, continuando então com o conteúdo da disciplina. Hoje a gente vai abordar erros, no regime permanente, tá? Em sistemas representados no espaço de estados, tá certo? Estou aqui lembrando, é o capítulo 7, do livro do Nise, tá? Então, agora, tem dois jeitos de fazer isso, tá? Primeiro é pelo método do teorema do valor final ou método da função de transferência, T de S, malha fechada, Obviamente, porque a gente só verifica erro, Faz sentido verificar erro em sistema de malha fechada, tá? Esses dois métodos são um método só, tá? Esse aqui, ó, nesse caso, Tem um outro método que a gente vai explorar, que é o método da substituição da entrada. Então, a gente vai falar nisso na parte 2 dessa aula, tá? Então, o primeiro método é método do teorema do valor final, ou, que a gente aplica, na verdade, o teorema do valor final, em um sistema com malha fechada, com a função de transferência T de S, ou método da função de transferência T de S, tá? Então, isso aqui é lá de sistema de controle 1, tá? Então, se vocês forem puxar na memória aí, ó, nas videoaulas, a gente estabeleceu em sistema de controle 1 erros em termos de G de S, erro em regime permanente em termos de G de S, tá? Então está aqui um sistema com realimentação unitária, tá certo? A entrada, junção de soma, realimentação negativa com ganho unitário no L de realimentação, o ganho de percurso direto e a saída, tá? De modo que o erro vai ser sempre a referência, essa conta aqui, ó, que é a referência R de S menos a saída C de S aqui, tá? Esse sistema, considerando em malha fechada, tá? Ele é um bloco só, Então, um bloco só, onde eu tenho o R de S como entrada, o bloco do T de S, a função de transferência em malha fechada, e a saída C de S, tá? Eu não vou deduzir a função de transferência em malha fechada, não é essa a questão aqui agora, tá? Mas tem lá para trás, nas aulas de sistema de controle 1, para quem tiver essa vontade de recordar, Porque vocês já viram isso lá em controle 1, tá? Então, transformando isso aqui, fechando essa malha, transformando isso aqui só num bloco, a função de transferência em malha fechada, o C de S aqui, ó, C de S, é simplesmente o R de S, vezes T de S aqui, ó, no fluxo aqui do sinal, entrada para saída, tá? Então, substituindo aqui, ó, então o erro, então eu quero uma expressão do erro, É igual a R de S menos C de S, que nesse caso aqui é o R de S T de S, Então, R de S T de S, tá? Ou erro é igual a R de S em evidência, R de S que multiplica 1 menos T de S, tá? E aí, lembrando do teorema do valor final, o erro em regime permanente é igual limite do erro no tempo, Quando o tempo tende a infinito, não é isso? Que é igual ao limite de S vezes E de S, com o S tendendo a zero, tá? Então, o erro no infinito, para transformar numa expressão de erro, Com esse E de S que a gente acabou de definir aqui, substituindo dentro do argumento aqui do limite, Então, o erro em regime permanente, ou seja, no infinito, vai ser tempo tendendo ao infinito, Vai ser limite de S e de S. Então, S que multiplica R de S, já substituindo, tá? Vezes 1 menos
T de S com S tendendo a zero, tá? Beleza? Então essa é aquela expressão do erro em termos de G de S que a gente vê lá atrás, né? Depois a gente, controle 1, faz a erro em termos de G de S, porque é mais interessante para o projeto do controlador e coisa e tal, tá? Só puxando aqui na memória. Então a gente vai usar essa expressão, tá? Só que eu tenho, né, aqui tá aqui inclusive um exemplo, eu pulei, né, mas está aqui ilustrado, tá? É um exemplo de um sistema representado no espaço estado, tá? Onde ele quer que calcule o erro de regime para entrada em degrau e rampa unitária, usando o teorema do valor final, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora, tá? Então esse aqui é o resultado do teorema do valor final, é o que a gente vai aplicar, tá? Só que eu tenho um sistema representado no espaço estados, tá? Então, esse sistema, ele é do tipo x ponto vetor, tá, pessoal? Então, a gente sabe que isso aqui é vetor. X ponto é igual a x mais b r, tá? Então, esse r aqui, ó, é a referência no tempo, tá? Referência no tempo, tá? Por que eu estou mencionando isso? Porque geralmente a entrada que a gente usa é o U, né? Mas aí nesse caso o U é para um sistema em malha aberta, né? Então o U é a entrada da ação de controle, né? No sistema em malha fechada, tá? E aqui o R, né? É a referência, né? Como entrada de um sistema no espaço estado, mas já realimentado, né? Já com realimentação de estados, tá? Então, voltando a falar que erro, só faz sentido falar em erro de regime em sistema com realimentação, tá? Então, já um sistema de controle em malha fechada, não importa se seja controle clássico, né, no caso função de transferência em S aqui, né, ou controle moderno, né, representado no espaço-estado, ou seja, no domínio do tempo, tá? E Y é igual a CX, tá? Com D igual a zero, tá? Porque aí nesse caso o D vai ser sempre zero, tá, pessoal? Porque já é um sistema, vamos dizer assim, com realimentação de estado como controle, tá? Então o D ele aparece diferente de zero em sistema em malha aberta, né? Onde o modelo do sistema pede uma ação, né? Uma ação adiante, né? Uma ação avante, né? Nesse caso, em malha fechada, ele não vai ter ação avante, né? Porque o controle vai ser com realimentação de estado, pura e simplesmente. Então, para sistema em malha fechada, o D vai ser sempre zero, tá? E aí, tendo um sistema desse tipo, como é que eu aplico essa fórmula que eu acabei de definir aqui? Ó? Tem que converter isso aqui para função de transferência, né? Então, para função de transferência, eu vou levar isso aqui, né, o domínio da frequência, aplicando a transformada de Laplace, e aí como vou dizer assim, eu vou transformar em função de transferência, uma coisa que é obrigatória é condição inicial nula, tá? Nula. Então, eu vou levar em consideração que isso vira um S, x de S por x ponto, né? É igual a x de S mais B R de S, né? Então, S x de S menos A x de S é igual a B R de S. Então, colocando o x em evidência, x de S que multiplica SI e matriz de identidade, tá? De mesma dimensão da matriz de sistema A, tá? Então, SI menos A, SI menos A é igual a BR
de S, tá? Então, x resolvendo para x, né? Resolvendo para x, eu vou ter então que o x é igual a vou colocar SI menos A menos 1 B R de S, tá? E aí eu tenho que substituir aqui, né, no Y, né? Então, Y de S é igual a CX de S, tá? Então, Y de S é igual a C, substitui todo mundo aqui, né? SI menos A menos 1, B, R de S. Aí é só passar o R de S dividindo, você tem a função de transferência, né? Saída Y de S, pela entrada R de S, é o nosso T de S, né? T de S, o sistema em malha fechada, que é igual C, SI menos A menos 1 vezes o B, tá? Então eu tenho que aplicar isso aqui que a gente já conhece lá de conversão de representação no espaço-estado para função de transferência. Então aqui eu fiz só mesmo uma revisão, né, daquele conteúdo que a gente já está cansado de saber, tá? Então, pessoal, para resolver aquele exercício exemplo ali, ó, então, já sabemos, né, que a gente vai aplicar essa fórmula que vem do teorema do valor final para encontrar o erro em regime permanente, tá? No espaço de estados, aí a gente vai converter a representação do espaço de estado para uma função de transferência, né, e aplicar lá na fórmula, tá? Nessa fórmula. E aí o sistema está aqui, né? A matriz do sistema A, menos 5, 1 e 0, 0, menos 2 e 1, 20, menos 10 e 1, AB, 0, 0 e 1, e AC, menos 1, 1 e 0. Ou seja, o sistema tem duas saídas, né? Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou, vamos dizer assim, resolver isso aqui na unha, não, tá? Porque isso aqui a gente já fez lá atrás, tá? Então, eu vou levar isso para o MATLAB, né? Tá aqui, já levei para o MATLAB. Então, a matriz de sistema A, menos 5, 1 e 0, 0, menos 2 e 1, 20, menos 10 e 1, AB, 0, 0 e 1, né? AC, menos 1, 1 e 0, AD igual a 0, então o G, né, na verdade, é o T, né? O sistema de malha fechada já, tá? Considera como entrada o R, né? O R de T, no caso do sistema do domínio do tempo. Mas eu chamei de G só por costume mesmo, tá? Então ela no espaço de estado é SS, né? No espaço de estado, space state, A, B, C, D. Aí ela tá aqui, né? O MATLAB montou ela para mim, tá? Agora eu vou converter para função de transferência. Então converte que jeito? Eu vou chamar de T é igual a espaço de estado 2, né? Tu, como se fosse tu, né? Tu para TF, tá? Espaço de estado para função de transferência. Quem? A, B, C, D, tá? Opa. Espera lá, deixa eu ver. Parece que tem uma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Numerador. Deixa eu ver. Espera aí, só um instante, pessoal. Deixa eu dar um help aqui. Deixa eu ver se eu posso colocar direto a função de transferência como argumento, tá? Help SS to TF. Help SS to TF. Parece que eu tô. Beleza, aí faz isso mesmo. Ah, tá. Desculpa. Eu tenho que, na verdade, montar desse jeito a sintaxe aqui, tá? Numerador, denominador. Ou seja, ele não me entrega a função do jeito que eu
que eu estava imaginando. Ele me entrega os coeficientes do numerador e do denominador, tá? Então, é realmente Space State do TF, ABCD, mas eu tenho que colocar como saída, né? Numerador. Vou colocar numerador, denominador, né? O vetor dos coeficientes é igual, aí sim, Space State to TF, A, B, C, D. Beleza. Então tá aí, coeficiente do numerador, coeficiente do denominador, tá? Deixa eu só escrever a função de transferência. Então, T vai ser igual a transfer function num, né? Só para eu enxergar ela, tá? Num den, que ele já calculou para mim os coeficientes do numerador e do denominador. Então tá aqui, né? S mais 4, sobre S ao cubo, mais 6S ao quadrado, mais 13S, mais 20, tá? Então deixa eu anotar lá. Então S... Então, T de S vai ser S mais 4 sobre, deixa eu colocar aqui, sobre S ao cubo, né? S ao cubo mais 6S ao quadrado, né? 6, 13, 20. 6, 13 e 20. 6S ao quadrado mais 13S mais 20. Beleza, tá? Agora é aplicar isso aqui nessa fórmula aqui, ó, né? E para as respectivas entradas, né? Ele quer tanto para degrau quanto rampa unitária, tá? Então vamos colocar um do lado do outro lá. Colocar um do ladinho do outro aqui e a gente já começa a fazer, tá? Então tá aqui, né? Certo? Então, o erro no infinito, erro em regime, vai ser aqui para degrau, tá? Degrau. Primeiro. Vai ser o limite de S. No caso do degrau unitário é 1 sobre S, a transformada de Laplace, né? O R de S aqui, ó. Que multiplica 1 menos tudo isso aqui, né? Tá? Então vou copiar para lá. Só esse pedaço aqui. Ctrl C, Ctrl V, copiar para cá. Fecha o parênteses. E o S aqui tendendo a zero, né? Então cortou esse S com esse de cá, né? Tá? E tende isso aqui, todos os S a zero. Então erro para degrau vai ser, já vou fazer o limite, tá? Vai ser 1 menos 4, né? 4 vinte-avos, não é isso? 4 sobre, todos tendendo a zero aqui, todos os S, né? Então 4 20-avos, né? Que é igual então a 20 menos 4, que é igual a 16, né? 20-avos, que é igual a 4 quintos, né? E 4 quintos. Beleza? Certinho, pessoal? Então é isso, tá?
É 0,8, né? 4/5. Então, 0,8. E o erro no infinito para entrada em rampa vai ser igual a limite, né, de S, a rampa unitária, a transforma de Laplace é 1 sobre S ao quadrado, né, que multiplica tudo isso aqui, né, então eu vou copiar para lá, tá? Copiar para cá, com o S tendendo a 0. Então, esse S corta com 2, né? E fica um S multiplicando todo mundo aqui no denominador, tá? Então, quando esse S tender a 0, o erro vai tender a infinito, tá? Então, quando esse S aqui, ó, quando esse S que está multiplicando todo o denominador aqui embaixo, tá? Tender a 0, o erro vai tender a infinito, tá? Então, o erro, nesse caso, para entrada em rampa, tá? É simplesmente infinito, tá? Infinito. Beleza? Então tá aí calculado os dois erros, né? Erro para degrau e erro para rampa para um sistema representado no espaço estado pelo método do teorema do valor final, tá? Ok? Abração, até a parte 2, que a gente vai falar do método da substituição da entrada, tá? Valeu, um abraço.